Boa noite, gente. Vocês estão bem? Sim ou não? Muito bom. Prazer estar aqui. Como o Douglas falou, nesse tempo, nós vamos falar sobre o poder do Espírito, os dons do Espírito. E eu tenho um sentimento, vou compartilhar com vocês. Tem uma expressão chamada batismo no Espírito. E ele é usada de muitas maneiras diferentes, dependendo da linha teológica que você veio. Mas, basicamente, o batismo no Espírito significa imersão no Espírito. É pegar alguém e imergir ela no Espírito. E tem uma coisa que eu aprendi lendo o livro de Atos, que eu creio no batismo no Espírito, mas mais do que isso, eu creio em batismos do Espírito. Porque quando você vai ver ali em Atos 2, você vai ver que existem 120 pessoas no cenáculo. E, de repente, o Espírito vem e batiza aquele povo. Preste atenção, o Espírito batiza um povo. É um batismo coletivo. E eles são cheios do Espírito. Só que quando você vai avançar na história, no livro de Atos, você vai ver que os mesmos discípulos, eles começam a pregar o Evangelho, começam a fazer discípulos, eles começam a desenvolver a plantação da igreja em Jerusalém. E aí, Pedro e os seus companheiros são presos. E o Sinédrio vai interrogar eles. E aí, no Sinédrio, que era o conselho religioso da época, eles ameaçam Pedro de morte. Eles falam, se você continuar pregando sobre Jesus, nós vamos matar você. E a Bíblia vai dizer que eles saem do Sinédrio. E é engraçado que eles saem alegres, né? Por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. E aí em Atos 4 vai dizer que eles se reúnem mais uma vez. E eles fazem uma oração. E o que a oração de Pedro é: Senhor, dá-nos coragem para continuar pregando o Evangelho. E a minha Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo vem sobre eles, mais uma vez. E a Bíblia diz que o chão tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo encorajou eles. E eles se levantaram, continuaram pregando o Evangelho, e Deus ia respaldando o que eles pregavam com sinais e maravilhas. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que as mesmas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo em Atos 4, são as mesmas pessoas que estavam sendo batizadas com o Espírito em Atos 2. Isso significa que existem medidas do poder do Espírito que estão disponíveis a uma pessoa que está na jornada em Deus. Então, deixa eu te avisar uma parada. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei de onde, qual que é a tua história no Evangelho. Talvez tem pessoas aqui que vieram de contextos diferentes, outros se converteram aqui, outros já tiveram experiências profundas, mas eu quero dizer uma coisa, nós vamos experimentar aqui nesses dias um batismo coletivo do Espírito Santo. E não tem a ver apenas com a gente celebrar aquilo que as suas experiências com o Espírito no passado. Tem a ver com ele tem uma nova medida de poder para ser derramado sobre nós. E não tem a ver com chamar pessoas aqui na frente apenas para que alguns sejam cheios. Tem a ver com ele quer batizar um povo em Bragança Paulista. Amém? Quantos querem ser tocados por esse poder mais uma vez? Quantos querem um novo imergir no Espírito Santo? Amém? Então vamos nessa. 1 Coríntios 12:7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, para o bem comum. Preste atenção. O poder do Espírito vem sobre cada um com que objetivo? Um bem comum. Estamos juntos? Então não tem a ver com você ser cheio, tem a ver com você ser empoderado para que
haja uma bênção corporativa. Vamos seguir. Versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro a realização de milagres, a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas é um só Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então essa é a lista de dons do Espírito que Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 12. E o nosso foco aqui hoje, como já foi dito, é falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Na minha opinião, no que se refere a fim dos tempos, no que se refere ao que a gente está para enfrentar, o dom de discernimento de espíritos é um dos dons mais importantes. Por exemplo, depende muito da medida e do que você está falando. Por exemplo, vou usar um exemplo. No que se refere à devoção pessoal, qual é o dom mais prioritário? O dom de línguas. Porque o dom de língua edifica a si mesmo. Então, se eu estou falando de devoção pessoal, o dom de língua é mais importante. No que se refere ao culto, à reunião da igreja, qual é o dom mais importante? Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele fala que o dom mais importante é o dom de profecia. Mas no que se refere ao que a gente vai enfrentar como corpo de Cristo, no tempo do fim, a minha visão é que o dom de discernimento de espíritos é algo muito prioritário para a gente entender e buscar agora. E o que é o dom de discernimento de espíritos? É a capacidade que temos, por meio do poder do Espírito que age em nós, de discernir a fonte por trás de uma ação. Vou repetir. É a capacidade que eu tenho, por meio da obra do Espírito, de discernir a fonte por trás de uma ação. Vou usar um exemplo. Exemplo pentecostal. Vamos dizer que nós estamos num culto aqui agora e começa a música aqui. Aí, de repente, vem uma pessoa e começa a fazer uma dança muito estranha aqui na frente. A dança é estranha. Começa a ter umas rodadas estranhas. Geralmente tem umas cabeladas. Se for mulher, tem umas cabeladas, né? E o negócio não está bonito. A Thaís está rindo que ela já ela é dessa linha aí do reteté. E começa a ficar estranho. E não está bonito. E está meio engraçado. E aí, daqui a pouco está todo mundo olhando para aquele negócio, aquela dança estranha, confusa. E tem alguém que está dirigindo o culto. Vamos botar na conta do Douglas. E aí tem uma pessoa aqui que está fazendo um negócio muito estranho. E o Douglas está presidindo o culto. Uma decisão. O que ele vai fazer? Ele vai mandar parar? Ou ele vai deixar? A resposta é depende, né? Por quê? Porque lembra que discernir espírito é discernir a fonte por trás de uma ação. Toda ação, ela tem pelo menos 3 fontes. Pode ter pelo menos 3 fontes. Número 1, a pessoa pode estar dançando, de fato, sobre a influência do espírito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mesmo que é estranho. Estranho. Ontem eu estava em Manaus, a gente estava assistindo os vídeos de Toronto, do avivamento de Toronto. Gente, era estranho. O pessoal rolava no chão. Era um negócio estranho. Mas foi um derramar em Toronto que afetou a história da igreja. Ministérios como a Bethel, a IHOP, a Iris, ministérios hoje em proeminência, vários ministérios, no Brasil, várias pessoas
foram afetadas por aquilo que aconteceu lá em Toronto. Só que era estranho. Vamos voltar para a moça que está dançando aqui na frente. Então, pode ser que ela está dançando sob a influência do Espírito. O Espírito veio sobre ela, ela está feliz, ela está alegre, está celebrando do jeito dela estranho. Tá bom. Pode ser que essa pessoa está endemoniada. E ela está fazendo uma dança aqui para tirar a atenção do culto para ela, para que as pessoas tirem os olhos de Jesus para olhar para ela. Pode ser ou não pode? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E tem a terceira opção, que geralmente é assim, a mais escolhida pelo pessoal. Que ela pode estar dançando com base nas emoções dela, só está exagerando. Aí vem a pergunta técnica, escatológica e profética dessa noite. Qual é o critério que eu tenho para decidir se eu vou mandar ela parar ou não? É um critério externo? Vocês falam aqui, gente? É se você está achando legal ou não? É se você acha bonito ou não? Qual que é o critério? Você tem que discernir espiritualmente. Não com base naquilo que é visível, mas com base na revelação do Espírito que está sobre nós. O Espírito nos capacita a discernir uma fonte por trás de uma ação. Vou usar outro exemplo. Uma pessoa chega aqui e ela está doente. E ela chega aqui e diz que tem uma dor de cabeça muito forte. Você vai orar para ela ser curada. Essa doença a fonte dela pode ser uma patologia física? Sim ou não? Sim. Pode ser um espírito de enfermidade, que a Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito de enfermidade. Um demônio que estava produzindo uma doença na pessoa. Ou também pode ser uma enfermidade psicossomática, que é resultado de um trauma que essa pessoa teve em algum momento da vida dela. Um trauma na sua jornada que feriu as suas emoções e produziu uma enfermidade. A pergunta é, quando você vai orar por cura, como que você vai saber se você vai orar para que ela seja curada de uma patologia física, de um trauma emocional, ou você vai expulsar um demônio? Como você discerne isso? Visualmente? Não. Discernimento de espírito. Nós precisamos de discernimento espiritual. Uma vez eu estava numa escola missionária e eu fui orar para uma menina. Ela tinha um problema na vista de uma das vistas, que eu não vou lembrar, acho que era do direito. E ela tinha um problema de vista. Quando eu fui orar por ela, eu botei a mão no ombro dela. Eu tive clareza que o problema que ela tinha no olho direito dela era causado por um trauma de um abuso sexual que ela teve quando ela era mais nova, de uma pessoa que era parente dela. E aí eu não estava orando, Senhor, cura a visão dela. Nós começamos a orar para que ela fosse curada daquelas memórias que produziram aquele problema de vista. Ela instantaneamente foi curada e passou a ver normalmente. Mas para isso, alguém vai ter que discernir. Alguém vai ter que ouvir o Espírito Santo. E preste atenção, não vai funcionar naquilo que é visual. Primeiro João 4:1 tem uma instrução muito forte, que diz o seguinte. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus.
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.